Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu quero te ensinar hoje sobre contas na enfermagem, cálculo de medicação de injetáveis, onde você se depara na prova aí. Tranquilo, fácil, sei fazer, ou lascou geral, não sabe fazer mesmo, não sabe por onde começar, não sabe transformar, questão perdida para você. Quero resolver esse problema hoje, você vai ter que treinar sim várias questões do seu banco de questão, mas eu vou te trazer aqui já um resumão de tudo que você precisa saber para resolver questões de prova de concurso e residências. Então assista até o final, dá aqui o like, por favor, nesse vídeo, compartilha, comenta embaixo qual é a sua dúvida, ou tem alguma questão que você foi resolver e não conseguiu, deixa lá aqui embaixo que eu vou gravar um vídeo para você, tá bom? Vem comigo então. Cálculo de injetáveis, a gente vai começar com as transformações básicas. Sim, aqui não tem para onde correr. Você vai precisar fazer transformações e a gente vai começar nas transformações por tempo. O que costuma aparecer? Transformar de hora para minuto e às vezes, de vez em nunca, aí vai para segundos. E aí, como que a gente faz? Hora para minuto. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos, certo? Então, se eu tenho essa quantidade de minutos em uma hora, eu multiplico por 60. E eu também sei que um minuto eu tenho 60 segundos. Portanto, se eu quero multiplicar minuto para segundo, eu faço vezes 60. E se eu quero fazer uma multiplicação direta, hora para segundo, eu vou fazer 60 vezes 60, que vai dar 3.600. Veja, eu estou indo para a direita para a unidade de tempo menor, então eu multiplico. Agora, se eu quiser fazer o caminho inverso, ou seja, para a unidade de tempo maior, eu divido exatamente pelos mesmos valores. Inclusive, se eu quiser fazer o retorno completo para a hora, eu divido por 3.600. Isso daqui tem que estar cravado na tua cabeça, tá? Isso daqui geralmente não é alvo da questão, mas ela vai fazer parte do meio da questão, tá? Uma transformação que você vai ter que fazer para conseguir interpretar o seu enunciado. Outro tipo de transformação básica é ml para gota para microgota, tá? Então, a mesma coisa. Se eu estou indo para uma unidade de volume menor, eu estou multiplicando. E se eu estou retornando, eu estou dividindo. Legal. 1 ml é igual a 20 gotas. Se é igual a 20 gotas, eu faço vezes 20, tá? Uma gota é igual a 3 microgotas, portanto, eu multiplico por 3. Se eu quero o caminho direto total, vezes 60, tá? Parece um V, né? Vezes 60. Legal. Da mesma forma, se eu estou em microgotas e quero passar para gotas, eu divido por 3. E se eu estou em gotas e quero voltar para ml, eu divido por 20. Se eu quero fazer o caminho direto, microgota para ml, eu divido por 60. Tudo bem? Tá. Veja que ao longo da nossa trajetória aqui, o objetivo aqui é eu te dar assim os conceitos, mas eu vou trazer alguns exercícios no meio para que você coloque em prática. É muito difícil ensinar teoria de conta, né? Porque não vai fazer sentido sem você se deparar com aquele enunciado que você acha difícil. Então eu quero te simplificar aqui a vida. E o último conceito aqui, antes da gente começar a fazer um treino de leve aqui, é entender esse percentual. Então eu tenho soro fisiológico 0,9%. Que raio é isso? É o número que tenho antes do percentual, é o que eu tenho em grama. Então, 0,9 gramas, ok. E esse percentual, ele significa o quê? O percentual significa 100 por cento. Então, 100 o quê? ml. Então, é grama por ml. Ou seja, um soro fisiológico 0,9% naquela embalagem, a cada 100 ml eu tenho 0,9 grama. Tá? Então, essa é a interpretação que a gente vai precisar fazer nas atividades. Olha aqui um exercício para você começar a esquentar aí sua prática, começar a perceber aonde estão as suas dificuldades. Observam. A pergunta é, quantos gramas de glicose? Então, veja, a pergunta é em gramas, não é ml, não é gota. A pergunta é em grama. Quantos gramas de glicose o paciente recebe num dia inteiro se a prescrição dele é soro glicosado 5%, 1 litro de 8 em 8 horas. Se é de 8 em 8 horas, significa que em 24 horas eu vou ter 3 vezes
3 frascos, 3 vezes essa prescrição, tá? Se eu tenho 1 litro aqui, 1000 ml vezes 3, eu vou ter o volume total de 3000 ml em 24 horas, não é isso? Porque ele está pedindo em 24 horas. Quanto o paciente recebe? Em 24 horas. Legal, vamos interpretar isso daqui. 5%, eu tenho 5 gramas de glicose a cada 100 ml. Portanto, nesse volume total de 3000 ml, quantos gramas eu terei de glicose para o dia todo desse paciente receber? Igual está sendo perguntado. Isso dá 150 gramas. Tudo bem? Atenção a esse detalhe aqui, porque ele poderia pedir por dose. E aí o meu volume na conta não seria 3000, seria 1000. Entendido? Beleza, você viu que começa já a misturar, né? Vamos fazer um treino aqui só para praticar o que a gente já te falei das transformações. Aqui não interessa muito a questão de quanto deu a conta, cálculo. Não, eu quero te treinar o raciocínio, tá? Essa transformação de ir para frente ou para trás, tanto em volume quanto em tempo, tá? Treina aqui comigo, depois você faz a conta. ml, 150 ml para gota. Lembra? 1 ml é igual a 20 gotas. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz vezes 20. Logo, vou fazer 150 vezes 20. Beleza? Não vou colocar 3.000, etc. Não interessa, tá? Quero só que você faça o cálculo, tá? Hora para minuto. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, o que eu fiz aqui? Vezes 60. Você vai pegar o 15 e vai fazer vezes 60, tá bom? Então, a conta vai ficar assim, 15 vezes 60. Microgotas para ml. Então, veja, eu tô voltando para a unidade de volume maior, só que eu tô voltando direto, eu não estou passando por gotas. Então, eu tenho ml, gota e microgota, né? Eu faria aqui vezes 20 e vezes 3 na ida e dividido por 3 e dividido por 20 na volta. Então, vai multiplicando, volta dividindo. Como eu estou voltando direto de microgota para ml, eu vou dividir 54.000 por 60, tá bom? Minuto para hora, eu também estou voltando para uma unidade maior, lembra? Hora, minuto, segundo. Então, aqui eu teria vezes 60 vezes 60 e voltando dividido por 60 dividido por 60. Se eu quero minuto para hora, eu divido por 60, tá? ml para microgota, volta aqui nesse desenho aqui, ó, ml direto para microgota, eu vou fazer vezes 20 vezes 3, que é a mesma coisa que vezes 60, relativo a esses 500 ml que está na proposta do exercício. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Vamos começar a praticar, porque é só assim que a gente vai ter aí a noção do que está acertando ou errando, tá? Lembrando que medicações que vêm em frasco ampola em pó, eu preciso diluir esse pó para ser aspirado. Então, questões de diluição, que é essa primeira que a gente vai ver agora, não tem muita teoria. Significa interpretar o resultado para extrair dele qual vai ser a ordem da sua regra de 3. Para te ajudar a pensar, você vai colocar em cima o que você tem e embaixo o que você quer. Olha só. A prescrição é 125 mg de metronidazol. O que quer dizer a prescrição? A prescrição é o que você quer, tá? Na instituição tem metronidazol a 0,5%, tá? Com 100 ml de solução injetável. O que é a disponível? Quando é o disponível, é o que eu tenho. Então, eu vou colocar em cima o que eu tenho, embaixo o que eu quero. Tudo bem? Então, a gente vai ter que diluir, por quê? Porque esse pó precisa sair do frasco de alguma forma, certo? Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho essa proporção de meio. O que é meio? É meio grama para 100 ml, ó, por cento, lembra? 100 ml. Ah, legal. Só que olha só aqui, a regra de 3 vai ter que ser montada com micrograma, e aqui tá em grama. Para eu transformar grama para micrograma, eu preciso fazer vezes 1000. Então, eu vou pegar esse meio e fazer vezes 1000, que vai dar 500 miligramas, tá? 500 mg, tudo bem? Então, o que eu tenho? Eu tenho 500 miligramas para 100 ml. Da onde eu tirei isso daqui, pelo amor de Deus? Isso aqui é só a tradução disso aqui, né?
seria meio grama por 100 ml, eu transformei esse meio grama para miligrama, então 500 miligramas para 100 ml, isso aí é o que eu tenho. E o que eu quero? Eu quero que apenas 125 miligramas, eu quero saber que volume eu aspiro, regra de 3, cruza, 25 ml. Entendeu? Como não tem como trazer uma teoria, a gente precisa treinar. Cada caso é um caso, mas a ideia se repete o tempo inteiro. Olha mais um aqui, ó. Administrar 12.500 unidades de heparina, 12 em 12 EV, disponível frasco ampola com 5.000 unidades por ml, o frasco total tem 5 ml. Quantos ml por dose deve ser aspirado? Por dose, lembra, eu não vou somar o que ele vai receber nas 24 horas, ou seja, 2 vezes cada dose, tá? Ó, esse frasco aqui tem uma proporção, a cada 5.000 unidades tem 1 ml, tá? Legal. O frasco tem 5, isso me importa nesse momento? Não, isso aqui é o valor total do frasco. Quanto que eu quero? Eu quero 12.500 unidades, tá? Então, quantos ml eu devo aspirar? Veja que aqui tem 5, então tem 5 vezes isso daqui lá dentro do frasco. E aí eu faço cruza, dá 2,5. E aí eu multiplico para dar 24 horas? Não. Isso daqui é por dose, ó. Essa prescrição é a cada 12 em 12. Então, isso aqui é por dose. E ó, quantos ml por dose deve ser aspirado? Tudo bem? Tranquilo? Então, essa montagem de regra de 3 simplesmente segue o que eu quero e o que eu tenho. A única dica para você não escorregar nas contas é olhar as transformações necessárias. O que eu quero, essa obrigação, o que eu quero, você tem que olhar a cara disso. Ele está em grama, em miligrama, ele quer em gota, e aí todo o resto você transforma para o padrão de que você quer para poder montar a regra de 3. Só que essas medicações que eu te passei agora, elas não expandem. Como assim? O próximo caso é a penicilina. A penicilina, ela tem a particularidade que quando eu injeto água destilada, por exemplo, no frasco que tem o pó da penicilina, se eu injeto 3 ml, por exemplo, de acordo com a quantidade de penicilina que tem ali dentro, o volume final vai ser maior, tá? Então, vamos supor, se eu coloco aqui, ó, vamos supor, metronidazol ou cefalotina ou qualquer outra droga que não expande. Então, se lá tem um pozinho e eu coloco 5 ml de soro fisiológico de água destilada e aquilo dissolve, eu vou ter no final 5 ml, tá? Agora, com a penicilina é diferente. O que você precisa gravar é que a proporção no final da diluição, ela aumenta. O soluto, o volume da solução, aliás, vai ser maior. Como que é a proporção? É assim, a cada 5 milhões de penicilina vai expandir 2 ml. Logo, óbvio, né? A cada 10 milhões vai expandir 4 ml, tá? O que isso faz diferença? Bom, se eu quero, por exemplo, um volume total de 10 ml de diluição, eu não vou colocar 10 ali, né? Porque aquilo vai expandir. Então, de acordo se eu tenho uma penicilina de 5 milhões ou de 10 milhões, eu já vou calcular essa expansão e já vou injetar ali a quantidade subtraída dessa expansão. Então, se ali eu tenho uma penicilina de 5 milhões de unidades, eu coloco 8 ml de diluente, porque eu já sei que o volume total, após a expansão, será 10, tá? E isso muda as contas e muda na prática também, né? Vamos supor que no enunciado esteja escrito que você deve colocar ali 6 ml para diluir uma penicilina de 10 milhões de unidades. Aí quando você for montar a regra de 3, você vai montar 10 milhões de unidades para 6 ml? Não, porque vai expandir 4, então vai dar 10 ml. Isso vai mudar completamente o resultado. Treina aqui, ó, para você sentir. A prescrição é de penicilina 4.800.000 e o que eu tenho é frasco de 10 milhões. Quanto que eu aspiro? Sempre assim, né? Percebeu? O que eu tenho e o que eu quero. Aí você erra bem menos, né? Com essa correlação. O que eu tenho? Eu tenho frasco de 10 mil. 10 milhões, aliás. 10 milhões. Legal. Que volume eu coloco aqui? Na prática, eu já sei que ele vai expandir 4. Então, se perguntar aqui quanto de volume eu devo diluir, que não está escrito aqui, eu diluiria em 6 ml, porque contando com os 4 de expansão, eu vou ter um total 10. E na conta vai entrar o total, tá? Então, eu tenho 10 milhões para 10 ml. Mas o que eu quero é 4.800.000. E aqui vai entrar a famosa regra de 3 igual, que vai dar 4,8 ml para ser aspirado. Tranquilo? Fácil, né? Mais uma aqui para a gente treinar.
Aqui a apresentação é 5 milhões. Quanto que vai expandir esses 5 milhões? 2. Então, na prática, eu vou diluir com 8 ml, porque após o acréscimo dos 2, eu vou ter 10 ml nessa solução. Só que a prescrição não é o frasco inteiro, a prescrição é 2 milhões e 600, tá? Então, aqui, eu tenho, qual que eu tenho? Lembra que eu tenho o que eu quero? O que eu tenho? 5 milhões em 10 ml. E o que eu quero? 2 milhões e 600. E quanto eu vou ter? Simplesmente regra de 3, vou ter 5,2, tá? Esse é o volume para eu ser aspirado da solução para atender a minha prescrição de 2 milhões e 600. Legal. Acontece que nem sempre, quando a gente vai fazer cálculo de diluição, o valor a ser aspirado, ele é possível de ser aspirado, às vezes ele é muito pequeno. Ou, às vezes, como a gente vai ver mais pra frente no permanganato, é um comprimidinho na qual você quer só uma partícula daquele comprimidinho, você não vai conseguir cortar aquilo com precisão, né? Então, a gente precisa, em algumas situações, muito utilizadas para neonato, criança, etc., rediluir. O que é rediluir? Você vai pensar na água, pôr água no feijão, você vai pensar num feijão que tem ali um número de grãos exato, e quando você coloca água no feijão, o número de grãos não se multiplica, simplesmente a água aumenta. Então, quando você redilui uma droga, você aumenta solvente, digamos assim, naquele soluto, e só que a quantidade de soluto permanece a mesma, ela fica mais fácil de ser manuseada. Então, para te ajudar, eu vou colocar aqui só a frase, tá? Só a palavra água no feijão, para você não esquecer nunca mais, porque eu já vi questões teóricas dizendo que quando a gente redilui, o número de solvente, que seria os grãos de feijão, eles diminuem, eles aumentam, não acontece nada com eles, tá? O que aumenta é o volume de líquido ali, seja lá qual for a solução utilizada, tá? Então, a gente vai seguir um raciocínio aqui para você não errar nunca mais. O primeiro passo é aquela coisa de o que eu tenho, o que eu quero, pra gente calcular o que se pede, né? No caso, quantos ml deve ser aspirado. O segundo passo, e aí a gente vai perceber nesse primeiro passo que, poxa, a quantidade dessa aspirada ela é muito pequena, como que eu vou aspirar isso aqui com exatidão? E a gente vai para o segundo passo. É nesse momento que vai dar o start de preciso rediluir, caso não esteja falando nada disso no enunciado. A partir do segundo passo, você vai calcular quanto tem de soluto ali em 1 ml, e aí com essa quantidade no 1 ml, você vai acrescentar solvente ali para fazer novamente o cálculo. Teoricamente fica muito confuso de entender, vem comigo praticar. Vamos lá. Foi prescrito aminofilina 1,2 mg IV e o que eu tenho é 240 mg por 10 ml. Então, vamos tentar calcular com o que a gente tem, só pra gente se tocar o quanto não vai dar. Olha só, o que eu tenho e o que eu quero. Lembra? Eu tenho 240 mg por 10 ml, é o que eu tenho. Só que o que eu quero só 1,2. Quanto isso daria para aspirar? Isso daria 0,05. Possível, né? Não dá. Então, segundo passo, calcular a quantidade de soluto para 1 ml, para 1 ml. Ah, tá. Então, em 10 eu tenho 240. Isso aqui já estava no enunciado. Legal. Enquanto que eu tenho em 1 ml? Como aqui é em 10, fica fácil de fazer a conta. Era só cortar o zero, né? Nesse caso, eu não posso usar o X, né? Tem que usar uma outra letra. Nesse caso aqui, eu tenho que 24 miligramas para cada ml da solução. Ah, 24 por ml. Legal, só que eu não quero 24, eu quero 1,2. Olha só, 1,2. Vou precisar de uma partícula muito pequena desse ml. A gente já tinha visto no primeiro passo. Então, eu vou rediluir. Ao invés de 1 ml, eu vou acrescentar mais 9. E aí, aqui varia, né? E se eu quiser no total 20, vou acrescentar mais 19. Se eu quiser no total 100, vou acrescentar mais 99. Eu vou somar a quantidade que eu quero a esse 1 ml até dar um valor inteiro, né? Então, eu vou acrescentar mais 9 ml e vou ter no total 10 ml. Só que eu não mudei a quantidade de soluto, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Lembra? Água no feijão, não altera o tamanho, o volume dos grãos, a quantidade de grãos, aliás. Então, esses mesmos 24 miligramas, ao invés de 1 ml, o que a gente achou na resposta anterior, agora eu vou ter em 10, porque eu peguei 1 e somei com 9, tá? 10 ml. E aí sim, aqui, com a mesma quantidade de soluto, simplesmente aumentando o solvente, quando eu faço a conta que eu quero só 1,2, o que eu encontro é que eu vou precisar de meio. E aí, isso sim,
sim é passível de ser administrado, aspirado e etc. Então a rediluição ela vem com essa finalidade de trazer segurança e precisão na administração dos medicamentos, tá? Vamos fazer o mesmo cálculo aqui com penicilina para misturar tudo. Olha só, penicilina 10 milhões, e o que acontece aqui nos 10 milhões? Eu vou diluir com 6, porque vai aumentar 4 ml e eu vou ter no total uma solução de 10, certo? Certo, isso mesmo. Então, o total vai ser 10. O que eu tenho aqui na penicilina? Eu tenho 10 milhões a cada 10 ml. Só que a minha prescrição é só 35 mil. Já tá na cara que isso é muito pouco diante do que eu tenho, né? Que vai dar um número muito baixo. E aí, quanto dá essa conta? 0,035, tá? Bem pouquinho. Legal, dá para aspirar, fazer com segurança? Não. Qual que é o segundo passo? Eu saber quanto tem em 1 ml. Em 1 ml. Então, ó, o que eu descobri aqui, né? Que eu não consigo aspirar. Legal, então agora eu vou ver quanto que eu tenho em 1 ml. Volta aqui nesse início aqui, ó. 10 milhões, eu vou ter em 10 ml. Legal, mas e em 1 ml? Quanto que eu vou ter? Em 1 ml, eu vou ter 1 milhão de unidades. Para cada 1 ml, eu vou ter 1 milhão de unidades, tá? Só que eu não quero 1 milhão de unidades, né? Agora a gente vai para o passo 3. Eu vou aumentar a diluição. Esse 1 milhão de unidades está em 1 ml, que é para cada 1 ml. Não, eu quero aumentar bastante aqui. Ao invés de 10, eu vou colocar 20. Eu quero 20 ml no total. Se eu já tenho 1, eu preciso acrescentar 19, que no final eu vou ter 20 ml. Então, na prática, eu vou acrescentar mais 19 a esse 1 que eu já tenho, né? Então, eu vou diluir em 20 ml. Então, quando eu diluo em 20 e aí faço a conta com o que eu quero, esse novo valor fica 0,7. Opa, agora já é um valor possível, seguro de eu aspirar. Tranquilo? Então, aqui a gente misturou conhecimentos da penicilina com conhecimentos da diluição. Beleza? Então, olha só, o assunto em si não encerrou não, mas eu vou encerrar o vídeo aqui pra gente fazer parte 1, parte 2, não ficar nada muito extenso, a gente vai vendo agotejamento, as benditas fórmulas, a insulina e hipermanganato de potássio. Tudo isso vai fechar um assunto básico suficiente para você matar questões de cálculo. Curte aqui, hein? Não esquece, curte aqui, me ajuda a compartilhar com pessoas que estão estudando, faça os seus comentários aqui, peça vídeos e eu tô aqui para colaborar com o seu aprendizado.